Doutora Raíssa, obrigado, primeiramente, mais uma vez. Essa live aqui, me pediram, desde quando a gente se conheceu, eu não sei quanto tempo tem, Geraldo, que a gente se conhece já, tem quase um ano vai fazer, né? Mais de um ano. Eu anunciei, não deu para acontecer, eu fui comprado, caramba, doutora Raíssa, o povo de Ilhéus e Itabuna, muitos deles saíram de Ilhéus e Itabuna, a senhora sabe disso, e vieram para se tratar aqui. A senhora, não só a saúde de Porto Seguro, a senhora se tornou a referência de tratamento de Covid no Brasil. E quem tinha oportunidade de chegar até Porto Seguro, vinha. Não queria saber o que tinha lá, se tinha um hospital melhor, vinha para conhecer a senhora e para se tratar, porque, embora tenham criado inúmeras narrativas, o resultado é o resultado. Então, muitas pessoas saíam daqui de Porto Seguro, chegavam em Ilhéus, olha, eu fui lá, eu fui tratado, cheguei quase morto e consegui. Então, você ouve um negócio desse, você não tem ideologia, você quer ficar vivo. Não tem lado. E eu ouvi muito o nome da senhora lá, em Ilhéus e Itabuna, ouvi muito como referência de tratamento. Olha, para tratar o Covid, quem estava em estado grave, quem estava nervoso, preocupado, vinha para Porto Seguro, não para hospitais de Porto Seguro, não pela saúde de Porto Seguro, mas pelo seu nome, pela sua coragem. E eu vou começar perguntando, óbvio, como que tudo isso aconteceu. Houve um vídeo que viralizou, isso é um fato, o Brasil inteiro, o Brasil e fora, porque eu recebi, quem nos assiste aqui, tem gente do Japão, dos Estados Unidos de fora, que mandaram o vídeo para mim, Tiago, perto de você, Porto Seguro, vai lá conhecer, vai lá falar. E eu recebi esse vídeo de muitas pessoas, o vídeo de fato viralizou. E como é que foi para a senhora, naquele momento, gravar aquele vídeo? O que te moveu para gravar aquele vídeo que eu senti um tom de desespero, de olha, isso precisa ser dito, eu preciso falar, precisa ser assim. Eu vi que a senhora não se aguentou e externou de forma, não era politicagem, não era propaganda de nada, era de fato querendo salvar vidas. Como é que foi aquilo para a senhora naquele início? Fala, é um prazer estar aqui com esse grande, a gente tem uma grande admiração por Tiago Martins, obrigado vocês aí pela audiência, e nós aqui estamos participando dessa, a gente sempre acompanha Tiago, Geraldo, meu esposo, minha família, a gente sempre acompanha seu trabalho, Tiago, acho que você tem uma postura de estar aí sempre em defesa da liberdade, de faz vídeos polêmicos, e é engraçado, eu vou falar uma coisa, você não briga comigo não. Eu vi o Tiago, gente, nas lives, assim, vendo os vídeos, né, e eu achava que ele tinha 1,80 m. Aí quando eu encontrei com o Tiago pessoalmente, eu falei, gente, mas essa coragem com a da minha altura, não deve você ter alguém com 65, Teve uma pessoa que quando me conheceu começou a rir de gargalhada, você acredita? Rapaz, todo esse tamanho que é maluco. Ele não é a primeira pessoa, não, eu já ouvi isso, já. Quando eu encontrei o Tiago pela primeira vez, eu falei, gente, olha, tamanho não é documento, viu? Porque tá aí uma fortaleza, sempre um discurso muito linear, uma busca muito grande. E a gente teve em Itabuna, em Ilhéus, e foi uma benção. Encontramos pessoas assim que estão junto com o Tiago, buscando sempre isso, gente, que é verdade é uma só, você pode contar a verdade 10 vezes, você tem essa retidão de pensamento, de linha de trabalho e tem que fazer o que tem que ser feito. O que aconteceu na época, Tiago? Porto Seguro, você está aqui, você está vendo, é uma cidade paradisíaca, linda, praias maravilhosas. Eu venho de Belo Horizonte, hoje já sou baiana, mas eu estava chegando há um ano aqui só apenas, e a doença se falava que você precisava de UTI, e aqui você não tinha UTI. A gente tem apenas o Hospital Luiz Eduardo, que é o hospital estadual, referência para os 8 municípios do extremo sul da Bahia, que tem aí uma população somada quase de 600 mil pessoas. E aí eu falei, bom, se Covid-19 é uma doença que precisa de UTI, eu vou fazer o quê? Então, quando eu fiz aquele vídeo em abril de 2020, aquele vídeo, eu estava chegando em casa, inclusive eu estava com roupa de trabalho como eu estou hoje, que eu voltei, eu cheguei aqui... Eu tava falar sobre isso diretamente, que eu só pego a senhora com roupa de trabalho. Hoje, dia 2 de novembro, eu estava de plantão no hospital pela manhã, já cheguei aqui, comer, sentou e vamos continuar. E naquele dia, eu tinha voltado do hospital e deparei com pessoas que estavam vindo de outras cidades, procurando especialista de Covid. E em abril, com 2 meses de pandemia, como é que você vai ter especialista de Covid se nem hoje nós temos especialistas de Covid? Enfim, eu vi um senhor, o pastor Ademir, inclusive eu lembro do nome dele, é um pastor da região, hoje ele não está mais na Bahia, acho que o nome dele está no Espírito Santo, mas esse pastor, junto com a família, ele estava angustiado, achando que ia ser entubado, e assim, o que eu faço, pelo amor de Deus, alguém me dá alguma direcionada.
E na verdade a gente não tinha certeza de nada em abril. Então a gente fazia o que era possível, só que a gente já estava fazendo, Thiago, já tinha feito, já tinha tratado em torno de 30 pacientes. Quando naquele vídeo eu falo assim, eu já tratei 30. E eram 30 pessoas. Ah, já passou de 4 mil. Eu sempre falo que eu já passei de 4 mil, porque eu tenho que contar. Eu tenho que contar realmente, eu vou gastar tempo agora com essa jornada menor, mais leve, de realmente levantar esses números, produzir números. Vários tentaram me ajudar a fazer isso, mas acaba que todo mundo tem uma vida corrida, mas eu vou tirar do sistema e ter esses números realmente, o número real. Por isso que eu falo, eu parei em 4 mil e parei de contar para frente. Mas já passou de 4 mil, que é um número significativo, independente de qualquer crítica, são 4 mil formas e caras dessa doença. Enfim, eu tinha 30 na época e eu via que quando você começava a fazer algo pela doença, era possível você controlar a doença. Então, eu falo assim, gente, o protocolo já existe. Olha, comece a fazer, dá certo, não abandone os pacientes. Os pacientes estão aí chegando nos serviços e médicos falando que não tem o que fazer. Claro, escuta, eu estou fazendo, está dando certo, faça também. Tem uma luz no fim do túnel. Meio pessoal, vamos lá, não deixa o povo assim não. Porque o desespero, Thiago, desse senhor, 60 e poucos anos, com a família doente, era algo assim que, pelo amor de Deus, meu coração entristecia de ver. E na verdade eu era brava naquele vídeo. Eu tava assim, aquele foi a segunda versão, porque Geraldo, quando eu fiz a primeira, Geraldo deletou e falou assim, não, menos. Porque eu falo brava, gente, por favor, vamos lá. Encara isso, nós médicos temos que tomar a frente disso, os pacientes precisam da gente. Então, na verdade foi uma intenção de falar assim, olha, vamos tentar fazer algo que não dá para dizer que não tem o que fazer. E isso aconteceu, a senhora não tinha ligação com política. Nunca tive. Não sonhava com política. Nunca não tive. era secretária de saúde de Itabuna também. Isso foi no momento médico, paciente. Eu tinha 30 pacientes tratados, eu era médica do hospital, um hospital privado daqui, eu era médica de PSF, que eu era médica de um PSF aqui na cidade, e estava começando, tinha sido chamada pelo então secretário de saúde da gestão anterior para assumir a diretoria técnica da UPA, onde estava funcionando o que seria o centro Covid do município. Tinha dias que eu tinha chegado nesse lugar. E aí, na verdade, essa era a minha função aqui. Eu tinha um histórico de Belo Horizonte de trabalhar 10 anos na gestão. Eu trabalhei sempre no campo da urgência e emergência, minha história médica em Belo Horizonte. Sempre com a parte crítica da saúde. E eu cuidava da urgência de UPA. Então, a gente viveu pandemia de dengue, pandemia de H1N1. Então, assim, era escrever protocolos, a gente tinha que tomar iniciativas rápidas em momentos de crise. Então, assim, em 2014, era, por exemplo, a FIFA. Para a FIFA poder ter jogo na cidade, no estado, a gente tem que apresentar um plano de trabalho rápido, ou seja, o que tem de ferramenta dessa instituição, quais são as pessoas. Se eu tiver um atentado bomba no estádio de futebol, no estádio, que era o problema dos jogos internacionais, qual é o plano de contenção? Então, eu discutia isso historicamente. Plano de ação para... A gente tinha que pensar o que fazer em situações de crise. Aquilo era Covid-19 entrou como uma crise. Aí a senhora gravou esse vídeo aí, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente da República. Não. Esse foi em abril. Passou abril, passou maio, passou junho. Porque abril, maio, na verdade, março, abril, maio, até dia 30 de junho, nós tivemos medicação feita pelos empresários locais. Eles doaram? Eles patrocinavam. E a gente fazia manipulação, era Geraldo Márcio, meu esposo, que articulava junto com os empresários, enquanto eu estava nos Covid, atendendo loucamente. E aí que é engraçado. Gente, eu fiquei com roupas tipo essa aqui, ó, que a gente chama de pijama de trabalho. É roupa de lavagem rápida, secagem rápida, durante 5 meses. Eu não usei roupa social. Eu não usei, meu guarda-roupa ficou fechado, porque era de domingo a domingo. Então foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Foram quase 6 meses até eu ir a Brasília. E esse medicamento, a senhora teve problema, o Estado tentou, de alguma forma, retirar esse... Houve essa narrativa de que o Estado tentou inibir essa distribuição. Porque os empresários fizeram o patrocínio. Geraldo articulava com eles, ele que foi o articulador. De contato, de pessoas, de telefone, e fazia as formas de quem eram as pessoas. Sentava com o Geraldo, a gente conversava, eu fazia as lives às vezes no final do dia aqui, então Geraldo começava a dar aula de Covid, porque a Raíssa precisa disso, a cidade precisa daquilo, então ele foi intermediador. Em junho, começou a vir gente de outras cidades para cá, aí que eu faço vídeo ao Bolsonaro.
E eu falo, olha... Que sobrecarregou. Não, porque não tinha como é que eu ia fazer um remédio chegar em Itapetinga, que era o cara que eu atendi. Eu falei, gente, tem que chegar remédio aqui, que se o extremo sul, essas cidades da Bahia vierem pra cá, nós não tem problema, aqui não tem estrutura nem pra Porto Seguro. Aí, no dia 30, foi esse rapaz de Itapetinga que eu atendo, eu pergunto pra ele, filho, o que você tá fazendo aqui? Ele fala assim, doutor, na minha cidade não tem remédio, e eu sei que aqui tem. Como a gente tinha essa doação feita dos empresários, aí eu falei, bom, eu vou chamar, vai que o presidente escuta, porque saía nos jornais, não sei se vocês vão lembrar, era quando tinha, o Exército Brasileiro tem cloroquina para o ano inteiro. O Exército comprou uma carga. O Exército. Então, eu via nessa, eu falei pro Geraldo assim, eu falei, meu bem, bora fazer um vídeo pro Bolsonaro, vai que ele escuta. Então ali, ó. Eu vou aproveitar desde o Exército, quando a gente falou assim, o Exército fez uma loucura, comprou milhões de cloroquina, e nesse medicamento e tal. O Exército já tem o costume de comprar parte desse medicamento, porque a gente vai fazer muito treinamento em mata. Sim. Por conta da Amazônia, do Haiti, e esse medicamento trata muitas outras doenças também. Ela tratou malária com o Covid. Pois é. Então, E aí a justificativa para fazer esse vídeo... Aí nasceu o segundo vídeo. Vai que o presidente escuta, vai que... Nem pensei no presidente. No dia da pensei assim, alguém escute e a gente consegue chegar... Por quê? Eu tentei localmente. Eu tentei com o secretário de saúde e ele me mostrou assim, ó, mensagem no celular do estado falando, não vai mandar cloroquina. Aí tentei falar com a prefeita não falou nada, deu tipo, silêncio é a melhor resposta. Eu falei, bom, se o secretário de saúde não responde, a prefeita não responde, eu sei que o governo do estado já estava confiscando, tirava as pessoas de cena, a gente não conseguia. Eu falei, bom, não adianta o estado, então eu vou lá para o governo federal, vai que alguém escuta, então eu faço vídeo. Só que em 24 horas, nada mais, nada menos do que uma ligação, o povo é engraçado. Não, peraí, ele te ligou? Não, ele ligou, porque na verdade não é o presidente que liga, né? Ele põe alguém dele para ligar. Só que eu estava em pleno atendimento, convite várias pessoas ligando, então, ou seja, o celular eu não atendia, e atendendo. Aí teve um momento que eu consegui, quando eu vi, gente, várias mensagens, várias ligações perdidas, eu falei, mas o que está acontecendo? Aí o telefone toca, doutora Raíssa, ainda bem que a senhora atendeu, o presidente quer falar com a senhora. Era alguém do governo federal. Eu falei, se direciona para uma sala, porque o presidente quer falar com a senhora, ele vai te ligar em alguns minutos. Aí eu tinha saído do consultório, voltei para dentro do consultório e sentei. Falei, bom, o presidente vai ligar, né? Como é que eu acredito que essa espera aí deve ter durado uma eternidade. Como é que ficou na cabeça? Liga uma pessoa para a senhora e fala assim, o presidente vai te ligar. No meio de tudo que estava acontecendo, como é que naquele intervalo ali até ele ligar? Não deu tempo, porque foi rápido. Foi o tempo de eu pegar, voltar para o consultório, de repente tocou, doutora Raíssa, aqui aí identificou alguém dele lá próximo. Por favor, a senhora pode falar com o presidente agora, o pessoal da ordenança dele? Eu falei, sim. Aí eu sentei ele, doutora Raíssa. Sim. Aí eu fiquei sentada assim, meio conversando, eu lembro que eu fiquei olhando na parede assim. Aí ele falou assim, doutora Raíssa, eu recebo, o que está acontecendo na Bahia, doutora Raíssa? Eu recebo alguns vídeos, muitas vezes. Mas eu recebi tantas vezes o seu vídeo que eu resolvi ligar para saber o que está acontecendo. Nessa hora, que não deu nem um minuto de conversa, o Pedro, meu filho, ele veio me buscar. Então eu estava virada na porta conversando com ele no áudio. E aí eu falei assim, mãe, cheguei. Eu falei, peraí que eu estou conversando com o presidente. Aí na porta o Pedro falou assim, o quê? Lá na porta. Ele escutou, ele falou assim, doutora, transforma a chamada em vídeo que ele vai ver que sou eu. Aí ele viramos a chamada em vídeo. Aí Pedro me aparece, eu tenho uma foto dele com o Pedro aqui, ó, e aí ele tá rindo, eu falei, eu já tava de roupa de Covid, né, com máscara, com gorro, e aí o Pedro, presidente, o senhor respondeu pra minha mãe, que legal, aí a gente tirou uma foto, enfim, conversa de 3, 4 minutos, coisa rápida, ele é bom de matemática, viu, ele fez um cálculo rápido comigo, e aí, você precisa de quanto? Eu falei, presidente, não sei, falei, não, me fala um número aí pra eu já disparar. Aí fizemos um número rápido, eu calculei rapidamente quantas pessoas eu tinha de cada porta que estava acontecendo. Aí na época eram 100 pacientes dia que a gente tinha de Covid. Ele falou, e eu então vou mandar aí para você 30 mil comprimidos, tudo bem? Eu falei, presidente, perfeito. E aí... Foi a primeira remessa. Foi a primeira remessa, 5 dias na remessa chega. E depois esse fato aí que tomou o Brasil inteiro, a senhora ficou conhecida aqui na cidade. Eu, quando vim para Porto Seguro, antes de conhecer a senhora, eu vim para gravar sobre outros assuntos, e aí, onde eu ia, as pessoas perguntavam, você já conhece a doutora Raíssa? Doutora Raíssa, doutora Raíssa, doutora Raíssa. E, de fato, a senhora é aclamada naturalmente. É diferente de quando uma pessoa
investe em publicidade para ficar conhecido. Não, a senhora é aclamada naturalmente pelas pessoas e isso é muito importante porque é natural, sabe? E isso não é uma aclamação, não é uma idolatria pela mulher, pela pessoa, e sim pelos seus serviços prestados na Bahia, pelos seus serviços prestados na população. A população, ela sabe muito bem quem é quem, e quem aperta a mão com segundas intenções e quem faz. Eu senti aquilo, olha, as pessoas falavam no seu nome pelos seus serviços prestados, sabe? Pela sua postura, pela sua dedicação, pela sua atenção. E essa atenção eu registrei quando eu vim aqui uma vez e cheguei, fui convidado pelo marido dela para vir aqui na casa deles e deu meia-noite, 1 da manhã, eu com vergonha de perguntar cadê a doutora Raíssa, mas teve uma hora que eu falei, vou ter que perguntar, né? A hora que eu perguntei, 1 da manhã, cadê a doutora Raíssa, Geraldo? Tá trabalhando. Eu falei, não é possível. Ela é secretária, atendia a secretaria, depois emendava no plantão e só Deus sabe a hora que saía, porque, né? Enquanto a gente na porta, a senhora atendia. E isso aí, eu nunca vi ela bater no peito ou postar no Instagram, olha, estou até meia-noite. Eu nunca vi ela pegar o trabalho dela e fazer marketing, fazer politicagem. Ela, humildemente, trabalhava e atendia e estava, sem saber, estava semeando na população de Porto Seguro, semeando na saúde de Porto Seguro, que hoje, sinceramente para a senhora, eu ainda não, eu estou fazendo um estudo, mas ainda não terminei, mas parece que é uma outra saúde do que Porto Seguro tinha antes, do que Porto Seguro tem hoje. É muito raro ver os próprios profissionais da secretaria terem uma amizade, um carinho pelo secretário. Geralmente são pessoas que são postas lá politicamente, tratam como escravos e a senhora não era chefe, a senhora era como eles. Eu sempre, quando fui visitar a senhora lá, eu vi a senhora como eles e eles tratando a senhora como profissional que a senhora é. Então, assim, parabéns, e isso eu vi não só nos profissionais da Secretaria de Saúde, mas também com o povo simples, o povo comum, que eu não venho me encontrar com políticos ou empresários, eu venho para filmar o povo comum. E na boca do povo comum, a senhora estava lá como uma prestadora de serviço de verdade, entende? Eles não viram como uma política, como eu falei, a idolatria. Como é que a senhora começou na Secretaria de Saúde? Como é que a senhora pegou a Secretaria? E qual foi o seu... Pegou a Secretaria no meio de um furacão, né? Não foi isso? Porque a gente estava vivendo ainda os casos acontecendo, né? Olha... Como é que foi o convite? Foi o convite, né? Foi, na verdade, o Jânio Natal, nosso prefeito, Geraldo sempre foi o articulador político da família. Então, eu sempre fiquei focada no trabalho e ainda na campanha de Jânio, ele fez o convite para Geraldo, como meu marido perguntando para Geraldo se eles fizessem o convite para mim, se eu aceitaria. E aí Geraldo, antes mesmo dele perguntar, ele falou, não, prefeito. Ele já chamava Jânio de prefeito, não, Raíssa, isso foi antes do prefeito? Foi antes dele me convidar. Mas Geraldo já falava assim, ele falou, não, ela veio de Belo Horizonte, ela foi 10 anos da gestão, ela tem condição de te ajudar assim. Mas ele sabia que eu não queria isso. Ele sabia que quando eu larguei a gestão de Belo Horizonte, eu voltei para a ponta e eu falei, eu não quero mais mexer com gestão, porque eu fiz 10 anos da gestão de BH. E aí, marido sabe, né? A mulher sabe edificar a casa, mas o marido sabe também, ele sabe fazer as articulações dele, meu bem, Porto Seguro precisa de você. Aí eu, não, já estou ajudando Porto Seguro, não, Porto Seguro vai precisar um pouco mais de você. E aí ele foi me cozinhando. Pouco a sementinha. Ele foi me cozinhando, e cantava de aqui, conversava dali, conversava aqui. Eu falei, não, eu já estou ajudando. Não, mas você vai precisar ajudar mais o prefeito. Aí meio que ele foi, o gato subiu no telhado, o telhado foi quebrado e foi. E aí ele falou, olha, você vai precisar ajudar a Jânio. E aí um dos secretários do Jânio veio me falar disso. E eu, assim, com certeza não vai ser eu, vai ser alguém, mas eu vou ajudar na Covid, vou ajudar nas políticas. Não imaginou que fosse a secretária? Não. Aí teve um evento e ele faz o convite formal do evento para ser secretário. E eu ainda pergunto para ele assim, eu falei, e aí, marido, você abençoa ele? Tá abençoado em nome de Jesus. Eu falei, oh meu Deus, já estava tudo combinado. Enfim, a secretaria, eu acho que... Mas se ela falar assim, fosse... não tem jeito. Não aceita, não aceito. O que eu entendo, Tiago, assim, como é que a gente pegou a secretaria? Essa secretaria, ela teve o mesmo governo por 8 anos, né? Então, se fosse o mesmo governo continuando,
eu entendo que a secretaria ia provavelmente fazer algumas mudanças, algumas adequações e caminharia. Quando você quebra um governo de 8 anos, com toda uma rotina, com todo um grupo nomeado, com todo um grupo que estava absolutamente voltado para a gestão, e você traz um grupo novo, que foi o grupo que foi montado na gestão Jânio, então a dificuldade da nossa gestão ela foi exatamente início de qualquer governo. Então, a antiga prefeita ficou arrolada no projeto, naquele processo dos fraternos. Sim, investigação. E na investigação. Então, assim, a gente começa uma gestão sem saber, de fato, qual era o terreno que a gente estava encontrando. Ou seja, empresa de auditoria e o prefeito eleito, então ele trouxe a empresa de auditoria, veio tudo para poder falar assim, olha, nós precisamos nos armar e saber resguardar juridicamente, resguardar do ponto de vista financeiro de tudo que nós temos. O fato é que, quando nós chegamos, dos 14 milhões que chegaram para cá de fato, 1 milhão estava na conta. Não me cabe aqui julgar o que foi feito. 1 milhão, nós chegamos, que era o dinheiro Covid. Então, quando nós chegamos... R$1 milhão para tratar Covid em uma semana? Foi a obra do hospital. Ou seja, a UPA, o Hospital Covid hoje, que eu acho que é a maior marca que esses 10 meses que eu fiquei secretária, eu deixo, a maior marca foi o Hospital Covid. Por quê? O prédio é próprio, a reforma foi feita com esse 1 milhão que sobrou em conta, a gestão é própria, o custeio é próprio e ele foi inaugurado com 5 meses de gestão. Ou seja, com 5 meses do início da gestão, no início de governo, a gente já consegue colocar um hospital de 15 leitos funcionando, com 7 leitos de CMUTI e 8 leitos de... Quantos hospitais tem? Nenhum. O primeiro hospital foi a senhora que implantou? Em 5 meses de gestão, funcionando. Porto Seguro é uma cidade turística. Sabe quantas pessoas assim por ano só tem? Varia de 150 a 450 mil mês. É uma das cidades mais conhecidas no Brasil para turismo, no mundo, né? Porto Seguro é conhecido no mundo e não tinha hospital, é isso? Hospital municipal não tinha. O que Porto Seguro, o que contava naquela época? 2 hospitais privados, pequenos, de 10 e 20 leitos, e o hospital estadual, que é um hospital geral do extremo sul. Só. Para a Covid, o Estado resolveu fazer o hospital de campanha em Eunápolis, 60 quilômetros daqui. Então, nós não ficamos com estrutura nenhuma de campanha. A UPA, que é a maior UPA que nós temos aqui, que é de porte 2, que é a Precalisto, teve inicialmente uma estrutura montada lá com alguns equipamentos que o Estado mandou, mas no início dessa gestão já estava desativado. Era praticamente, estava se atendendo Covid e não Covid na mesma porta, sem escalas de reforço. Então, a população estava meio que perdida. Então, o início dessa gestão foi um início de estar protegido juridicamente, um diagnóstico claro para se fazer as auditorias, para saber o que nós temos, para onde que nós vamos. Sentamos com as equipes que chegaram, o tempo foi necessário para se fazer um diagnóstico e se fazer os rumos dos projetos. E nós aplicamos nesse tempo, Thiago, ações em todas as pastas. Na verdade, mas, sem dúvida nenhuma, nós tivemos que ter um olhar para a Covid, porque a doença estava aí, estava chegando e tinha mortes acontecendo, apesar de Porto Seguro ter a menor mortalidade, pessoal. Isso é importante dizer aqui, eu deixo esse momento gravado aqui com o Thiago Martins, para dizer que Porto Seguro ficou sendo uma cidade com case de sucesso no enfrentamento da Covid, sempre com as 5 bandeiras do enfrentamento da doença, de fazer profilaxia para os grupos de risco, ou seja, eu uso medicação para não ficar doente, ou eu trato o grupo da família, daquele que está doente, trato rápido por fases, treino os profissionais, eu mesma, pessoalmente, como secretária, treinei as equipes médicas para poder falar, vamos manejar, olha só a experiência que eu já acumulei, acompanha esse doente sistematicamente e vacina. Vacina sendo acompanhada com várias ações, várias frentes, fizemos investimentos em todos, em contratação de RH, em contratação de pessoal, para poder fazer a vacinação. Nós tivemos, foram feitas mais de 1.500 doses em um dia de trabalho, assim, chegava a vacina, era rapidamente distribuída, o tempo inteiro. Então, agora muitos falam, Thiago, e aí vem as críticas, né, que a gente não está aqui só para receber flores, e crítica é sempre muito bem quando ela traz valor agregado, que a gente muda a nossa prática. Mas aqueles que são críticos, que querem difamar, os críticos dizem que eu só cuidei da Covid. Aí é bom porque, olha, das 40 e tantas ações que fizemos, a Covid só ficou com 15 ações. Dentro do projeto, liberar tomografia para o centro Covid que não tinha, trazer o próprio hospital Covid já foi um grande Qual é o tamanho desse hospital?
hospital hoje aqui? Ele é de um pavimento, ele tem 15 leitos, 7 leitos de semi-UTI e 8 leitos de internação clínica. Então esse hospital hoje é uma estrutura hospitalar, ele era uma UPA, mas hoje está com a estrutura hospitalar. E já tem um plano que, se continuar nessa gestão com esse secretário que já assumiu, nós faremos ali um hospital dia. Por quê? Parou a cirurgia eletiva no Brasil inteiro com a Covid. Então, o Porto Seguro tem uma fila de espera de 1.340 pessoas até 31 de outubro. Eram 1.340 pessoas. Essas cirurgias nós fizemos, nós estamos chamando o Hospital Luiz Eduardo para poder retomar a cirurgia, porque o Hospital Luiz Eduardo, ele, como é um hospital de urgência, ele não opera cirurgias eletivas, então nós fizemos conversa para que ele pudesse começar a operar, mas vai caber ao município fazer o seu para casa. Então, esse hospital se torna hospital dia. Ou seja, é a estrutura própria que nós fizemos e que fez que vai se tornar um hospital dia para poder fazer. Agora, dentro das ações da secretaria, assim, os grandes marcos, nós fizemos estruturas novas, por exemplo, trocou a policlínica, nós duplicamos, aumentou quase 100% a agenda dos médicos, com 18 especialidades, porque eles usavam 5 salas numa prédio, uma estrutura sucateada, antiga. Hoje está numa estrutura que não é própria ainda, é uma estrutura alugada, mas toda é adaptada para ter 10 consultórios, com salas de pequenos procedimentos. Fizemos um posto uma parceria com o Instituto Trancoso em uma região de Maria Unidade de assistência médica e fisioterápica. Que é uma região, inclusive, distante, mas com necessidade de atuação pela distância física, porque Trancoso hoje virou uma cidade. Então, Maria Viúva é um ponto de apoio de saúde que virou, na verdade, uma clínica ali, que tem a estrutura de fisioterapia, consultório, um lugar onde colocou vacina, porque a gente tem criança lá em Maria Viúva, nessa região de Trancoso, sem vacinação feita, porque a mãe que tem 5 filhos não consegue levar os 4 para poder vacinar, porque tem que andar tinha que andar quase 2 horas para chegar no posto. E agora já tem essa estrutura, já está inaugurada, nós já fizemos essa inauguração. Fizemos troca de 2 prédios do CAPS, que é a estrutura de saúde mental, que eram prédios sucateados, distantes para as pessoas irem, todos trocados. Eu sou testemunha que a senhora não tratou só Covid, teve muita gestão aí, como eu falei. Eu fui na secretaria, eu vi que os funcionários, a senhora teve um olhar e um carinho com o funcionário público muito grande. Não, RH, Thiago, você tem ideia? Aqui, gente, ficou durante 8 anos, as pessoas contratadas eram de contrato precário. E por que é contrato precário? Porque não tem direito a nada, nem direito a férias. Porque aqui, historicamente, fazia o seguinte: assinava um contrato dia 5 de janeiro e era desligado o contrato 20 de dezembro. 8 anos, contratos precários. Então as pessoas ficavam do dia 20 de dezembro ao dia 5 de janeiro com férias forçadas não remuneradas. E a senhora deixou uma seletiva? Não, e aí agora, com as pessoas contratadas, porque teve um processo seletivo de 2 anos, de 2018 para cá, da antiga gestão, o RH olhou, o parecer jurídico foi dado e essas pessoas começaram a tirar férias. Então, nesses 10 meses, nós demos férias para o funcionário remunerados como é de direito. Fez um processo seletivo, nós fizemos 2 grandes processos seletivos, mas que o Ministério Público interpelou juridicamente. A Procuradoria-Geral do Município interpelou de novo, dizendo, olha, nós temos pessoas com salários sucateados, técnico de enfermagem aqui, gente, ganhando líquido R$900. Pelo amor de Deus, isso é desumano. Não, isso é desrespeitoso. Aí nós conseguimos agora no processo seletivo R$1.800 por técnico de enfermagem. 1.800. Aumentou o dobro. Aumentou. Não vai... Isso é gestão. Isso não tem nada a ver com Covid. Aumentou o salário do enfermeiro, aumentou o salário do fisioterapeuta, aumentou o salário do médico do PSF. A gente melhorou e agora esse pessoal está sendo chamado no processo seletivo agora com uma condição de contrato com seus direitos. Fizemos SESBIT. Aqui, gente, tem um problema seríssimo de plano de cargo de salário de antigos efetivos. Então aqui não tinha saúde do trabalhador. Aí implantamos o SESBIT, já está aprovado no conselho. Ou seja, é um serviço de segurança de medicina do trabalho, onde eu tenho engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, e esse grupo estabelece quais são as necessidades do trabalhador, a salubridade, a porcentagem, entendeu? Casou tratamento. E aí, assim, essas ações todas, nós listamos, a gente está fazendo um documento com as 40 ações, sabe, Thiago, feitas. Na parte da vigilância, por exemplo, a vacinação antirrábica que foi agora mês passado, nós fizemos 122% do que era de meta para poder vacinar. Vacinação antirrábica, assim, de todos os animais. Aumentou, gente, até na UVZ, na unidade de vigilância zoonosa, a gente conseguiu aumentar a castração de cachorros, que a gente precisa fazer, coisas que não aparecem, mas a causa animal fica agradecida. E assim, quando o Geraldo está lembrando ali da questão de vacinação, eu já falei da questão de que a vacinação, nós tivemos ações, eu já disse para o grupo, todo o trabalho feito
dentro do pilar da Covid, a vacinação entrou como um a mais, né? Assim, sabendo que é uma política federal, desceu como estadual, a Anvisa liberada, casou com a ação. Mas eu já disse isso, assim, o grupo já está sabendo que dentro da ação, eu já falei sobre as 5 ações relacionadas à Covid. A minha gestão não foi focada em Covid, é claro que é o que estava mais importante, mas sem nenhuma dificuldade. E aí, como médica, eu pude ver o que as pessoas estavam vivendo. Inclusive, eu estava acompanhando a evolução das cepas que estavam surgindo, porque, como você mesmo disse, eu terminava a secretaria até 5, 6 horas e ia para o consultório segunda, quarta e sexta. Começava 6 horas da tarde. Sobre a rotina, e aí eu ia até meia-noite, 1 hora, até quando chegasse o paciente. Então, eu estava nesse batidão. Foi uma coisa... Foi um furacão, né? Porque enquanto tinha doença, você precisava estar ali trabalhando e atuando em defesa das pessoas. Bom, falamos aí sobre a sua gestão pública. Agora, detalhe, te interrompendo. Vai lá. E eu estou fazendo um documento para entregar e eu vou fazer ele se tornar público. Para que as pessoas saibam das coisas que foram feitas. Porque dentro das ações, nós trocamos equipamento de SAMU. O SAMU tem 8 anos que existe, ele nunca teve troca de equipamento. Foram quase 400 mil reais de investimento. 300 e poucos mil de monitor multiparâmetro, DEA, que é aquele desfibrilador que usa quando a unidade é básica, alguém está com parada cardíaca. Nós recebemos 22 respiradores de doação. A articulação de contatos, o município recebeu, renovamos respiradores para as UPAs, para o SAMU, cedemos inclusive em consignação para os hospitais privados, porque nós recebemos, realmente foi Geraldo que fez contatos com o Ministério da Saúde e era o momento que estava sendo fornecido e o município contemplou. Concentrador de oxigênio, que é uma máquina que você liga na tomada com baixo custo de energia, em que a pessoa que usa oxigênio em casa não precisa de oxigênio e usa o concentrador. Você reduz os gastos de oxigênio, que é um dos medicamentos mais caros que nós temos. Ganhamos os concentradores de oxigênio que foram levados para casa dos pacientes, que inclusive dependem de oxigênio no domicílio. Tiago, vou te contar, foram muitas ações. As cirurgias eletivas, a gente trabalhou nos últimos 4 meses para estabelecer os mutirões. E isso vai acontecer agora ainda nesse final de ano, porque dentre essas pessoas, nós já fizemos 2 mutirões de atendimento, já começaram os mutirões de hernia, ainda foi dia 28 de outubro, foi o primeiro dia de mutirão de hernia, que são pessoas que estavam ali aguardando a fila, e o perfil de mutirão é aquele paciente que consegue operar, ele opera de manhã, às vezes ele vai à tarde para casa, ou ele fica no máximo de um dia para o outro. E isso não é Covid, isso é gestão. Gestão, trabalho o tempo inteiro. Então, RH, na questão da atenção primária, toda a capacitação, vários treinamentos, sabe o que eu acredito, Thiago? E eu acho que o grupo que está comigo aí sabe disso. As pessoas o poder público, nós não estamos fazendo nenhum favor para ninguém. O poder público, o SUS, está na diretriz do SUS da gente capacitar. Então isso é papel, isso é dever do gestor fazer treinamento. Então foram feitos vários treinamentos, está no nosso relatório, dos temas que foram treinados. Médico, enfermeiro, os vigilantes administrativos sobre a humanização e acolhimento. Treinamentos voltados para doenças sexualmente transmissíveis, voltado para Covid, voltado inclusive nós somos a área endêmica de HTLV, que é um vírus que não tem tratamento, ele é de transmissão sexual e vertical mãe e filho. Então, treinamentos que são feitos para o município e que ao longo do tempo, tanto atenção primária, treinamento de urgência, então, treinamento de parada cardíaca, atendimento de infarto, atendimento de AVC, treinamento e continuar capacitando. Isso são coisas que ninguém vê, assim, a população não vê. Agora, sabe uma das coisas que eu queria aproveitar a sua live? É um trabalho de responsabilidade. Sim. Né? Mas o que eu queria trazer aqui, porque as pessoas que são críticas, por isso que eu falo, eu gosto da crítica. A crítica, ela agrega valor quando ela é construtiva. As pessoas, eu escutei muitas queixas de morador de Porto Seguro dizendo, mas doutora, por que está faltando remédio no posto? Por que os postos estão feios? E por que está faltando médico? E aí, tem gente que fica com uma visão superficial da gestão, e aí eu acho que eu preciso usar esse espaço seu para dizer isso para as pessoas. Olha só, quando você vai num posto de saúde, se você olha para ele, você vê ele bonito, enfeitado, todo repaginado, e você vai na farmácia, você passa no seu atendimento médico e você consegue chegar ali, você pega seu remédio e vai para casa. Então o que acontece é que quando você olha para a saúde e se resume na saúde, no posto bonito, na farmácia cheia e no atendimento médico, parece que está tudo bem, então a saúde está tudo ok. Aí eu vou dizer para Porto Seguro, os médicos de Porto Seguro, nós tínhamos um grave problema aqui, por 11 anos, esse município permitiu que o PSF funcionasse até 2 horas.
2 da tarde. 2 da tarde. Aí acabava. E acabava em fechado. Tudo da saúde fechava até 2 horas da tarde. Quando foi em julho, depois de muita conversa, muita negociação, eu fui no governo federal, fui no Ministério da Saúde. Porto Seguro, pessoal, estava em vias de perder recurso federal, 690 mil reais. E tem muitas cidades assim. Só que isso perde, a gente corta o recurso, o município perde o recurso federal, porque o repasse, obrigada, o repasse do governo federal, daquilo que você está fazendo do PSF, do Programa de Saúde da Família, ele é condicionado ao cumprimento de carga horária. Então foi algo, Tiago, que nós consertamos. Por mais que isso nos custou 10 médicos que pediram demissão e 10 dentistas que pediram demissão, mas... Porque eu não queria trabalhar. Porque não, eu só vou, por esse dinheiro, eu só fico até 2 horas. Então nós entendemos, mas a política pública tem que ser respeitada. E aí o que foi feito? Nós fizemos políticas de atrair mais profissionais, nós trouxemos, assim, dos 10 que saíram, voltaram outros 6, ficaram com 4 vagas. Agora o Mais Médicos renovou o convênio, está entrando mais 3 médicos do Mais Médicos. Então, o tempo inteiro atraindo, fazendo publicizações, ligando, divulgando para as pessoas para que a gente tenha médico que faça... gestão pública. Olha, dentro de um princípio que é ético, eu não posso permitir que o governo federal tire o nosso recurso porque a gente não está cumprindo. Então, médico é isso, nós estamos trazendo. Medicação. Nesse levantamento que teve do início do governo Jânio, o que aconteceu é que dentro das empresas que estavam fornecendo medicações, desse terreno que a gente estava meio inseguro, os contratos de fornecimento foram suspensos. Então, nós tivemos uma dificuldade de provisão e agora, vou dizer para você que está me escutando, a partir de novembro, a licitação de medicação já normaliza e os postos voltam a ficar cheios de medicação. E as estruturas. Eu tenho prédios aqui, desculpa, Tiago, que foram construídos, não foram reformados não, eles foram construídos, tem 1 ano. Então, totalmente sucateados. Como que o prédio construído há 1 ano, ele perdeu toda a cerâmica da parede, que foi colocada cerâmica em parede, azulejo, caiu. A cerâmica que foi plantada há 1 ano, no chão, soltou. Como que eu explico isso? Falta de maturidade, né? Então, se os gestores antigos fizeram grandes reformas, maravilha, com material de péssima qualidade, com 1 ano, eu vou ter 2 anos, eu vou ter tudo escanteado. Então agora o governo licitou, terminaram as licitações de reforma, nesse mês de outubro ainda, Nova Caraíva já está lá com a reforma de teto a chão, porque é infiltração de telhado, e tem unidades que já estão planilhadas numa programação de reformas, daquelas que vão ter que ser fechadas por um tempo, 15 dias, 1 mês, para a reforma completa, e aquelas que vão ser bloqueadas em parte para poder fazer reformas transitórias. Então isso vai ser tanto para, por exemplo, Nova Caraíva, Vila Parracho, que são unidades que precisam de toda a reforma, Arraial Santiago que está no Arraial, e as outras que vão acontecer aos poucos. Então, reforma está acontecendo, já começou, remédio está normalizando, médicos estão chegando. Então, se para você que está buscando qualidade de saúde nesses 3 itens, que tem a ver com atendimento médico, farmácia e posto, saiba que isso já está resolvido. Só que nós fizemos muito mais do que o bastidor consegue mostrar. E a população vai sentir os efeitos. Por exemplo, nós já temos licitado está para chegar 100% de informatização dos 43 PSFs. Vai informatizar o sistema. 100%. Já está à beira de chegar aos computadores. Ou seja, hoje, das nossas 43 equipes de PSF... Isso é uma revolução na saúde também. Isso em 10 meses. Nós temos somente 10 dos nossos 43 informatizados, o restante é manual. Até o final de novembro, todos os PSFs de Porto Seguro vão estar informatizados. Isso, projetos começados que vão ser colhidos frutos agora. Temos uma aula aqui agora de gestão pública. Os frutos, né, geralmente o pessoal costuma prometer, falar que vai fazer. Você ouviu aqui que meia hora, tem quanto tempo de live já? Meia hora? Meia hora de live só de fruto, só que já foi feito em 10 meses. Gestão pública. Um olhar mais humano, carinho, atenção, dedicação, tudo isso você viu aqui, isso é gestão. Isso não tem nada a ver com o Covid. Covid foi sucesso, mas a gestão pública está aí. Eu soube que a senhora pegou, a senhora mencionou aí em relação a problemas com a gestão passada, tinha declarado 14 milhões, mas tinha 1 milhão no caixa. A senhora entregou, eu vou aproveitar para já sair um pouco da gestão pública e começar a entrar no tema da live, que é a política. A senhora saiu, agora entregou, eu ouvi, a doutora Raíssa foi mandada embora. Eu sei que é mentira. Né? Usam todo passo eles usam para fazer politicagem. A senhora vai contar para a gente agora por que a senhora saiu
E quando a senhora saiu, como a senhora deixou a casa organizada? Porque eu vim para cá, estou aqui, vai fazer uma semana, e dessa semana, uma semana, a senhora está lá passando a secretaria, organizando a casa para o próximo, porque o seu compromisso é para a cidade de Porto Seguro. Como é que a senhora deixou, o Caixa principalmente, como é que você deixou a Secretaria de Porto Seguro? Olha só, 17 milhões no teto de atenção básica e 3 milhões no teto de alta complexidade, ou seja, tem recurso, já tem recurso em dinheiro em conta, que foram verbos de emendas que entraram, para aplicar dentro do programa. 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Ou seja, nós pegamos com um, trouxe, e estou deixando o próximo secretário com 20 milhões de reais. Enfim, gente, a importância desse processo todo, e eu entendo isso, aquilo que eu plantei, nós vamos, eu entendo, inclusive, para quem está de fora olhando, fala assim, mas o que tem de novo? Eu quero ver coisa nova. Você vai ver coisa nova porque já está semeado. Agora para frente, essas ações vão ser visíveis. O relatório de gestão, eu já fiz reunião com o secretário novo, dizendo para ele, olha, isso tudo já está startado, são 20 itens startados. Isso já deu o início e as pessoas vão colher o fruto. Por exemplo, troca de frota de ambulâncias, são 7 ambulâncias, 3 do Ministério da Saúde que vai estar trocando o parque do SAMU, mais 4 em aquisição, os computadores, essas reformas todas que estão chegando, o hospital. O próprio hospital. Então, são 20 itens listados. Então, eu tive esse cuidado, né, o Miguel Balejo, que está secretário interino, e tanto, gente, que não tem demissão, que o próprio prefeito de Ano Natal me pediu, através de Geraldo, meu esposo, que a gente terminasse dezembro. Ele falou, Raíssa, termina dezembro para mim, que a gente vai concluir um ano. Só que eu vou dizer, Thiago, por que eu estou encerrando, eu encerrei 31 de outubro. A senhora quis entregar. Eu ia entregar em julho. Na verdade, a minha organização foi julho agora de 2021. Começou em janeiro, eu ia ficar esses 6, 7 meses, ia passar o bastão. Mas o próprio prefeito falou, doutora, nós vamos começar a nossa gestão agora. 6 meses foi diagnóstico, foi montagem de equipe. Não larga não, nós estamos no meio da Covid. Eu falei, tá bom, prefeito, vamos continuar. Vai ser ruim até para você. Vou continuar, porque a gente ainda estava buscando os frutos. A Policlínica, o Hospital de Arraial, tudo que estava sendo... os frutos que a gente estava ali lutando e batalhando. Perfeito. Ele falou até para eu ficar em dezembro. Mas por que eu optei, junto com o Geraldo, de sair 31 de outubro? Primeiro, nós viemos de guerras, Thiago. Então, assim, desde o início da pandemia, com a perseguição política do governo municipal, que me demite o Rui Costa me demite do Luiz Eduardo, a prefeita me demite ela não me demitiu, na verdade, eles fizeram uma expulsão. Convite a se retirar. Não foi nem convite, não, eles expulsaram mesmo. Assim, o grupo expulsa do trabalho. Eu falei, muito bem, vocês continuem aí, eu vou continuar cuidando do povo de cá. Então, assim, foram 2 demissões do governo municipal e do governo estadual. Nós tivemos a própria eleição de Jânio, querendo ou não, é um trabalho de desgaste. Geraldo investiu muito mais tempo que eu entrei, fui carreata. É um apostar muito grande, né? Imagina se Jânio Natal perde. Já tinha um caminhão combinado de pegar as coisas e sair de Porto Seguro, porque nós literalmente colocamos todas as fichas de Jânio Natal, uma vez que era alguém que estava nos apoiando lá atrás, desde o início da pandemia, ficou próximo de Geraldo e a gente entendeu que ele queria fazer um governo sério. Então nós apostamos ficha. Então isso tem, sem dúvida nenhuma, um desgaste. Nós tivemos todo um desgaste da própria secretaria, porque, gente, vou dizer para vocês, quem está na secretaria, quem assenta na cadeira, entende qual é a responsabilidade de uma secretaria de municipal de saúde. Tá, mas vamos então, assim, mas deixa. Vai, conclui. É só para dizer assim, esse peso, essas guerras, sair dessas guerras, é um tempo de falar assim, olha, plantei, começou a brotar, eu tenho certeza que vai continuar. Jânio Natal é um prefeito que tem saúde com um olhar delicado. Ele tem um olhar da saúde. Então, a minha saída, eu saio com muita consciência de que o que está plantado vai semear e tem coisas ainda que ainda vão acontecer. Porque Jânio Natal já prometeu hospital de Trancoso, hospital municipal, maternidade, casa de parto, a policlínica, nossa sede própria que não vai ser alugada, fora as políticas todas de intercâmbio. Então, ou seja, eu saio com a sensação de que eu fiz o melhor que esse grupo que esteve comigo, nós fizemos juntos. Nós fizemos um trabalho de secretaria, a gestão municipal fez um trabalho bacana e com a Covid mais controlada, apesar de que nós estamos vendo aí, a doença está aí, fique atenta, essa cepa é uma cepa virulenta, ela inflama menos, mas ela contamina, então a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo,
mas sabendo que tem um norte traçado. E eu fiquei tranquila de falar assim, eu posso passar esse bastão. Tanto que Jânio Natal, ele nomeou um secretário adjunto, interino. Ele pediu Miguel Balejo para fazer os 2 meses, para saber o seguinte, com quem vai ser a pessoa, porque ele mesmo não tinha convicção quem queria colocar como secretário municipal de saúde. Deixa eu migrar agora para o tema político. Por que a senhora... Eu até agora não sei por que a senhora saiu. Então, eu quero perguntar agora. A sua saída da Secretaria de Saúde tem algo a ver com a política? Por que a senhora decidiu de sair da Secretaria de Saúde? Quem me conheceu das redes sociais sabe que a coisa que eu mais fiz ao longo do tempo foi falar o que eu penso e acho e estou com a convicção de ação. Na cadeira de gestor público, eu automaticamente fiquei limitada 10 meses de emitir opiniões. Então, aqui, enquanto secretário de saúde, eu fiz uma live com o Fernando Betete e disse na live que quem tinha Covid deveria tomar uma vacina só. Rui Costa foi lá, acionou o Ministério Público, um deputado estadual do PSOL. Ele já estava de olho. Simplesmente moveu o Ministério Público e eu, como autoridade da saúde, não poderia ter emitido uma opinião como médica. E eu tenho um processo do Ministério Público que ainda está rolando. Recentemente, acho que foi você mesmo que comentou comigo que o pessoal está dizendo a verdade, a verdadeira motivo. O pessoal está usando a sua saída, dizer que foi por conta do processo mesmo. Não teve expulsão, exoneração, muito pelo contrário. Eu vi o evento em que a senhora saiu da secretaria, geralmente o secretário, ele publica a exoneração, acabou, sumiu, a senhora teve uma festa, foi muito bonita a sua festa, muitas pessoas gravando vídeo, agradecendo funcionários, enfim, não houve demissão. E na Bahia, doutora, isso que o pessoal está fazendo, que essa pessoa, é fake news. Fake news. Então estão plantando uma fake news que a senhora foi mandada embora. Mentira. Se você for entrar no site da Prefeitura de Porto Seguro, tem lá o vídeo agradecendo a senhora. A senhora decidiu sair, por motivo para falar agora. Então essa situação de que a senhora foi demitida, foi expulsa, que tudo é fake news do pessoal, esse partideco aí que parece mais uma trupe de circo. Desculpa, conclua aí. Eu vou pedir que, inclusive, quem está dizendo aí que eu fui demitida, por favor, prove. Caso contrário, vou para cima. Porque aí, advogado existe para isso, olha, é fake news e corrija as falas. Exato. Porque as informações estão sendo dadas com transparência completa, como o poder público tem. Então, assim, se as pessoas querem fazer isso por politicagem, é porque não deve estar sem assunto. Aí, como está sem assunto, está montando na onda de Raíssa Soares, porque o fato está aí, está dito, está feito, e não tem como negar, porque eu não estou aqui para gogó de nada. Está aí para fato. E a minha apresentação, Thiago, eu fiz baseado simplesmente em fotos. Eu não disse o que eu fiz, não. Eu mostrei o que eu fiz, é diferente. Filmagem. Então, quem estava lá na apresentação, e essa filmagem foi feita, eu coloquei a foto dos eventos feitos. Então, eu não disse que eu troquei os equipamentos, eu mostrei os equipamentos. Eu não disse que eu fiz o Hospital Covid, eu mostrei o Hospital Covid. Então, assim, contra fato não tem argumento. Mas está saindo por quê? Por quê? Vai. Primeiro, essas guerras, eu preciso organizar a minha vida pessoal, porque hoje, com o clamor das pessoas, porque não sou eu não sou política, eu não sou de família política, eu não tenho professor político, vocês são meus professores políticos, você é um professor político de história, você é alguém que milita aí pela luta da Bahia, pela melhora da Bahia, a gente tem aprendido com grandes personalidades políticas, de pessoas falarem assim, por favor, não desista de nós. Vários pacientes dizem para mim, doutora, a Bahia precisa de nomes como a senhora. Eu fico pensando, enfim, se o meu trabalho é um trabalho que trouxe para as pessoas a verdade dita com transparência e sem querer ganhos pessoais com isso, porque eu falo que nesse período de pandemia, durante a Secretaria de Saúde, eu perdi dinheiro. Porque como médico eu ganhava muito mais. Sim. Então, não tem nenhuma vantagem ser secretário de saúde por conta de recursos do que se repassa. Então, o motivo real de saída plantei, a semente está garantida e eu tenho a garantia do próprio Jânio Natal que todos os projetos começados serão continuados. Então, para mim, ficou tranquilo sair com responsabilidade de repasse real. E eu preciso conhecer a Bahia. Eu preciso conhecer a Bahia e as cidades, as regiões da Bahia. Por quê? Hoje, por exemplo, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Itabuna. Mas, por exemplo, eu conheci várias pessoas de Lem, de Luiz Eduardo Magalhães e de Barreiras, em Brasília. E aí o pessoal falou, Raíssa, vem aqui na nossa região, eu quero conhecer essas regiões, eu quero ver os problemas da Bahia de perto, e para isso eu preciso fazer isso no final de
semana. Assim, durante a semana eu preciso trabalhar, porque eu preciso né, ter a nossa vida, a nossa organização financeira, então eu volto para assistência, estou aí atendendo, trabalhando, voltando a fazer a medicina, que é uma coisa que eu sei fazer e gosto de fazer. Para o final de semana eu tenho aí de sexta, sábado, domingo e segunda, esses extremos, para eu conhecer os lugares da Bahia e saber o que eu vou conhecer dos espaços, entender o seguinte, quais são os verdadeiros problemas. A gente sabe pela mídia. Então a gente sabe que a educação é nota zero, a gente sabe que é a pior nota de saúde, a gente sabe que é a pior nota de segurança, o estado mais violento da nação, se depois do Ceará, eu acho que você está batendo com o Ceará em função de criminalidade. E aí, quando rodaram pesquisas de opinião pública, dessas pesquisas do Instituto Multidados, foi uma coisa que me surpreendeu, Thiago. Eu confesso para você que isso realmente me surpreendeu. Meu nome aparece com 33% do Senado. Fala pra ele, de novo. Imagina. Você que é da Bahia, está ouvindo, escute isso aqui agora e compartilhe essa live agora também. Fala. Foi feita uma pesquisa, pessoal, pela Multidados. Esse é o instituto que confere o Paraná Pesquisas. Instituto sério. Eles fizeram essa pesquisa com 7 das 7 regiões da Bahia. E escutaram, acho que 6 mil pessoas e foram quase 3 mil, a pesquisa com 3 mil pessoas, os pesquisados. E deu 33% de Senado. Eu nunca abri a boca para falar como que é que a senhora recebe uma notícia dessa? Assim, que a Bahia é maior que muitos países aí afora. É o seu nome, a senhora tem algum político na família? Não tem. Aí entra na política agora por aclamação popular. Como é que a senhora recebe esse... Eu vou ler aqui, ó, a gente tem ali o nosso contra-regra mostrando que ela está com 33,8% para o Senado, 11,8% para governo, 19,3% se for citada como candidata do Bolsonaro e 2%, 2% de rejeição é... Ó, eu confesso, Thiago, que isso é nada. Eu primeiro assustei. Sim. A minha primeira reação foi de espanto. Eu falei, gente, mas estão levantando meu nome e, assim, para entrar na política, depois eu fui estudando sobre isso. Então, do mês 5 para cá, eu posso dizer que nos últimos 5 meses da minha vida, eu estudo política. Eu tenho estudado conservadorismo, eu tenho estudado pautas conservadoras, eu tenho estudado o cenário mundial, o cenário brasileiro, o cenário Bahia, comparando os outros estados. Eu passei a acompanhar grandes personalidades políticas, eu colei no ser, entendeu? Inclusive, não, você é uma personalidade que a gente tem que respeitar, Thiago. Você é um militante do bem pela Bahia e a gente tem que considerar isso. Eu conheci sua casa, eu estava na sua casa, eu conheci sua família, eu conheci seus filhos, assim. Gente, quem não conhece Thiago Martins, que através dessa live conheça, é uma pessoa extremamente séria e assim, respeitoso. Assim. O Thiago Martins tem o nosso reconhecimento, a admiração minha, do meu marido, da minha família, pela retidão, e é uma pessoa que não tem desvio para a direita nem para a esquerda. E ele realmente tem essa verdade trazida às pessoas, e eu acho que a gente precisa, nesse momento, Thiago, de pessoas que trazem lucidez, porque os discursos das pessoas eles estão absolutamente enviesados. Então as pessoas têm dificuldade de se posicionar. O que aconteceu comigo? Eu simplesmente me posicionei e não fiquei titubeando, com medo de perder CRM, com medo de ser processada pelo Ministério Público, com medo de ganhar um processo de danos morais, porque eu nunca desrespeitei ninguém. Eu estou sempre fazendo um trabalho, desde sempre, um trabalho ético, um trabalho muito compartilhado com o meu paciente, sabendo o que ele precisa fazer. E eu dentro que a política hoje, por isso que eu falo, quando as pessoas me pedem para entrar na política, Thiago, eu falo o seguinte, então tá, o que vocês esperam da Raíssa enquanto no cenário político? Ok, nós precisamos de retidão de caráter, nós precisamos de convicção das ações, nós precisamos de um pensamento rápido, nós precisamos de articulação, nós precisamos é o caráter. O não roubar, recuperar o dinheiro roubado é caráter, é íntegro. Então essa integridade, ela não é corruptível. E aí, Thiago, uma das coisas que eu tenho, que eu falo verdadeiramente porque é a minha mentalidade cristã, que é saber o seguinte, com mentalidade cristã, você tem a capacidade de saber o seguinte, o que você faz em prol do seu umbigo e em prol do outro. A mentalidade cristã, o próprio Cristo, ele nos ensina isso, que quando eu vou ajudar alguém que está em sofrimento ou que está desesperado, eu o ajudo, não para o meu ganho pessoal, eu ajudo porque ele está precisando. Política, na verdade, é a ciência de você cuidar do povo. Então eu não posso pensar no meu umbigo. Eu não posso pensar que eu vou fazer política porque eu fui levantada, porque eu sou isso ou eu sou aquilo. Eu não sou nada. Eu sou uma cidadã comum, mas que tem princípio, caráter, convicção e não tem dificuldade de se posicionar. Ponto. Se essa posição de ser convicta, não ter dificuldade de posicionar e ser reta, cabe na política, eu estou disposta a entrar na política.
para compor cenários. Então o seu nome está à disposição. Está à disposição. Ou seja, onde cabe Raíssa? Eu já disse isso em alguns fóruns, já disse em algumas lives. Eu entendo que para cargos majoritários eu preciso de composições. Então, o presidente Bolsonaro, ele tem... Por que os postos estão feios e por que está faltando médico? E aí, tem gente que fica com uma visão superficial da gestão, e aí eu acho que eu preciso usar esse espaço seu para dizer isso para as pessoas. Olha só, quando você vai num posto de saúde, se você olha para ele, você vê ele bonito, enfeitado, todo repaginado, e você vai na farmácia, você passa no seu atendimento médico e você consegue chegar ali, você pega seu remédio e vai para casa. Então o que acontece é que quando você olha para a saúde e se resume na saúde, no posto bonito, na farmácia cheia e no atendimento médico, parece que está tudo bem, então a saúde está tudo ok. Aí eu vou dizer para Porto Seguro, os médicos de Porto Seguro, nós tínhamos um grave problema aqui por 11 anos. Esse município permitiu que o PSF funcionasse até 2 horas. 2 da tarde. 2 da tarde. Aí acabava. E acabava em fechado. Tudo da saúde fechava até 2 horas da tarde. Quando foi em julho, depois de muita conversa e muita negociação, eu fui no governo federal, fui no Ministério da Saúde. Porto Seguro, pessoal, estava em vias de perder recurso federal, R$690 mil. E tem muitas cidades aí assim. Só que isso dá perda de... A gente corta o recurso, o município perde o recurso federal, porque o repasse... Obrigada. O repasse do governo federal, daquilo que você está fazendo do PSF, do Programa de Saúde da Família, ele é condicionado ao cumprimento de carga horária. Então foi algo, Tiago, que nós consertamos. Por mais que isso nos custou 10 médicos que pediram demissão e 10 dentistas que pediram demissão, mas... Que eu queria trabalhar. Porque não, eu só vou, por esse dinheiro eu só fico até 2 horas. Então nós entendemos, mas a política pública tem que ser respeitada. E aí o que foi feito? Nós fizemos políticas de atrair mais profissionais. Nós trouxemos, assim, dos 10 que saíram, voltaram outros 6, ficaram com 4 vagas. Agora o Mais Médicos renovou o convênio, está entrando mais 3 médicos do Mais Médicos. Então, o tempo inteiro atraindo, fazendo publicizações, ligando, divulgando para as pessoas para que a gente tenha médico que faça... Gestão pública. Olha, dentro de um princípio que é ético. Eu não posso permitir que o governo federal tire o nosso recurso porque a gente não está cumprindo. Então, médico é isso, nós estamos trazendo. Medicação. Nesse levantamento que teve do início do governo Jânio, o que aconteceu é que dentro das empresas que estavam fornecendo medicações, desse terreno que a gente estava meio inseguro, os contratos de fornecimento foram suspensos. Então, nós tivemos uma dificuldade de provisão e agora, eu vou dizer para você que está me escutando, a partir de novembro, a licitação de medicação já normaliza e os postos voltam a ficar cheios de medicação. E as estruturas, eu tenho prédios aqui, desculpa, Tiago, que foram construídos, não foram reformados não, eles foram construídos, tem 1 ano. Então, totalmente sucateados. Como que o prédio construído há 1 ano, ele perdeu toda a cerâmica da parede, que foi colocada cerâmica em parede, azulejo, caiu. A cerâmica que foi plantada há 1 ano, no chão, soltou. Como que eu explico isso? Então, se os gestores antigos fizeram grandes reformas, maravilha, com material de péssima qualidade, com 1 ano, eu vou ter 2 anos, eu vou ter tudo escoteado. Então agora o governo licitou, terminaram as licitações de reforma, nesse mês de outubro ainda, Nova Caraíva já está lá com a reforma de teto a chão, porque é infiltração de telhado, e tem unidades que já estão planilhadas numa programação de reformas, daquelas que vão ter que ser fechadas por um tempo, 15 dias, 1 mês, para a reforma completa, e aquelas que vão ser bloqueadas em parte para poder fazer reformas transitórias. Então isso vai ser tanto para, por exemplo, Nova Caraíva, Vila Parracho, que são unidades que precisam de toda a reforma, Arraial Santiago que está no Arraial, e as outras que vão acontecer aos poucos. Então, reforma está acontecendo, já começou, remédio está normalizando, médicos estão chegando. Então, se para você que está buscando qualidade de saúde nesses 3 itens que tem a ver com atendimento médico, farmácia e posto, saiba que isso já está resolvido. Só que nós fizemos muito mais do que o bastidor consegue mostrar. E a população vai sentir os efeitos. Por exemplo, nós já temos licitado está para chegar 100% de informatização dos 43 PSFs. Vai informatizar o sistema 100%. Já estava à beira de chegar aos computadores. Ou seja, hoje, das nossas 43 equipes de PSF... Isso é uma revolução na saúde também, né? Isso em 10 meses. Nós temos somente 10 dos nossos 43 informatizados, o restante é manual.
até o final de novembro, todos os PSFs de Porto Seguro vão estar informatizados. Isso, projetos começados que vão ser colhidos frutos agora. Temos uma aula que agora é de gestão pública. Os frutos, né, geralmente o pessoal costuma prometer, falar que vai fazer. Você ouviu aqui que meia hora, tem quanto tempo de live já? Meia hora? Meia hora de live só de frutos, só que já foi feito em 10 vezes. Gestão pública, o olhar mais humano, carinho, atenção, dedicação, tudo isso que você viu aqui, isso é gestão. Isso não tem nada a ver com o Covid. Covid foi sucesso, mas a gestão pública está aí. Eu soube que a senhora pegou, a senhora mencionou aí em relação a problemas com a gestão passada, tinha declarado 14 milhões, mas tinha 1 milhão no caixa. A senhora entregou, eu vou aproveitar para sair um pouco da gestão pública e começar a entrar no tema da live, que é a política. A senhora saiu, agora entregou, eu ouvi, a doutora Raíssa foi mandada embora. Eu sei que é mentira. Né? Usam todo passo eles usam para fazer politicagem. A senhora vai contar para a gente agora por que a senhora saiu e quando a senhora saiu, como a senhora deixou a casa organizada. Porque eu vim para cá, estou aqui, vai fazer uma semana e dessa semana, uma semana, a senhora está lá passando a secretaria, organizando a casa para o próximo, porque o seu compromisso é com a cidade de Porto Seguro. Como é que a senhora deixou o caixa principalmente? Como é que a senhora deixou a secretaria de Porto Seguro? Olha só, 17 milhões no teto de atenção básica e 3 milhões no teto de alta complexidade, ou seja, tem recurso, já tem recurso em dinheiro em conta, que foram verbas de emendas que entraram, para aplicar dentro do... 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Ou seja, nós pegamos e trouxe, estão deixando o próximo secretário com 20 milhões de reais. Enfim, gente, a importância desse processo todo, e eu entendo isso, aquilo que eu plantei, nós vamos... eu entendo, inclusive, para quem está de fora olhando, fala assim, mas o que tem de novo? Eu quero ver coisa nova. Você vai ver coisa nova porque já está semeado. Agora para frente, essas ações vão ser visíveis. O relatório de gestão, eu já fiz reunião com o secretário novo, dizendo para ele, olha, isso tudo já está startado, são 20 itens startados. Isso já deu o início e as pessoas vão colher o fruto. Por exemplo, troca de frota de ambulâncias, são 7 ambulâncias, 3 do Ministério da Saúde que vai estar trocando o parque do SAMU, mais 4 em aquisição, os computadores, essas reformas todas que estão chegando, o hospital. O próprio hospital, então são 20 itens listados. Então, eu tive esse cuidado, né, o Miguel Valejo, que está secretário interino, e tanto, gente, que não tem demissão, que o próprio prefeito de Ana Natal me pediu, através de Geraldo, meu esposo, que a gente terminasse dezembro. Ele falou, Raíssa, termina dezembro para mim, que a gente vai concluir um ano. Só que eu vou dizer, Thiago, por que eu estou encerrando, eu encerrei em 31 de outubro. A senhora quis entregar? Eu ia entregar em julho. Na verdade, a minha organização foi passado. Julho agora de 2021. Começou em janeiro, eu ia ficar esses 6, 7 meses e ia passar o bastão. Mas o próprio prefeito falou, doutora, nós vamos começar a nossa gestão agora. 6 meses foi diagnóstico, foi montagem de equipe. Não larga não, nós estamos no meio da Covid. Eu falei, tá bom, prefeito, vamos continuar. Vai ser para você. Vou continuar porque a gente ainda estava buscando os frutos. A policlínica, o hospital de Arraial, tudo que estava sendo... os frutos que a gente estava ali lutando e batalhando. Perfeito. Ele falou até para eu ficar em dezembro. Mas por que eu optei, junto com o Geraldo, de sair 31 de outubro? Primeiro, nós viemos de guerras, Thiago. Então, assim, desde o início da pandemia, com a perseguição política do governo municipal, que me demite o Rui Costa me demite do Luiz Eduardo, a prefeita antiga me demite ela não me demitiu, na verdade, eles fizeram uma expulsão. Convite a se retirar. Não foi nem convite, não, eles expulsaram mesmo. Assim, o grupo expulsa do trabalho. Eu falei, muito bem, vocês continuem aí, eu vou continuar cuidando um pouco de cá. Então, assim, foram 2 demissões do governo municipal e do governo estadual. Nós tivemos a própria eleição de Jânio, querendo ou não, é um trabalho de desgaste. Geraldo investiu muito mais tempo que eu entrei, fui carreata. É uma postagem muito grande, né? Imagina se Jânio Natal perde. Já tinha um caminhão combinado de pegar as coisas e sair de Porto Seguro, porque nós literalmente colocamos todas as fichas de Jânio Natal, uma vez que era alguém que estava nos apoiando lá atrás, desde o início da pandemia, ficou próximo de Geraldo e a gente entendeu que ele queria fazer um governo sério. Então nós apostamos ficha. Então isso tem, sem dúvida nenhuma, um desgaste. Nós tivemos todo um desgaste da própria secretaria, porque, gente, eu vou dizer para vocês, quem está na secretaria, quem assenta na cadeira, entende qual é a responsabilidade de uma secretaria de saúde. Tá, mas então, assim,
Mas vai, conclui. É só para dizer assim, ó, esse peso, essas guerras, sair dessas guerras, é um tempo de falar assim, olha, plantei, começou a brotar, eu tenho certeza que vai continuar. Jânio Natal é um prefeito que tem saúde com um olhar delicado. Ele tem um olhar da saúde. Então, a minha saída, eu saio com muita consciência de que o que está plantado vai semear e tem coisas ainda que ainda vão acontecer. Porque Jânio Natal já prometeu hospital em Trancoso, hospital municipal, maternidade, casa de parto, a policlínica, nossa sede própria que não vai ser alugada, fora as políticas todas de intercâmbio. Então, ou seja, eu saio com a sensação de que eu fiz o melhor que esse grupo que esteve comigo, nós fizemos juntos. Nós fizemos um trabalho de secretaria, a gestão municipal fez um trabalho bacana e com a Covid mais controlada, apesar de que nós estamos vendo aí, a doença está aí, fique atento, essa cepa é uma cepa virulenta, ela inflama menos, mas ela contamina, então a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo, mas sabendo que tem um norte traçado. E eu fiquei tranquila de falar assim, eu posso passar esse bastão. Tanto que Jânio Natal, ele nomeou um secretário interino. Ele pediu Miguel Balejo para fazer os 2 meses, para saber o seguinte, com quem vai ser a pessoa, porque ele mesmo não tinha convicção quem queria colocar como secretário municipal de saúde. Deixa eu migrar agora para o tema político. Por que a senhora... Eu até agora não sei por que a senhora saiu. Então, eu quero perguntar agora. A sua saída da Secretaria de Saúde tem algo a ver com a política? Por que a senhora decidiu sair da Secretaria de Saúde? Quem me conheceu das redes sociais sabe que a coisa que eu mais fiz ao longo do tempo foi falar o que eu penso e acho e estou com a convicção de ação. Na cadeira de gestor público, eu automaticamente fiquei limitada 10 meses de emitir opiniões. Tanto que, enquanto secretário de saúde, eu fiz uma live com o Fernando Betete e disse na live que quem tinha Covid deveria tomar uma vacina só. O Rui Costa foi lá, acionou o Ministério Público, um deputado estadual do PSOL. Ele já estava de olho. Simplesmente moveu o Ministério Público que eu, como autoridade da saúde, eu poderia ter emitido uma opinião como médica. E eu tenho um processo do Ministério Público que ainda está rolando. Recentemente, acho que foi você mesmo que comentou comigo que o pessoal está dizendo a verdade, a verdadeira motivo. O pessoal está usando a sua saída dizer que foi por conta do processo mesmo. Não teve expulsão, exoneração, muito pelo contrário. Eu vi o evento em que a senhora saiu da secretaria, geralmente o secretário, ele publica a exoneração, acabou, sumiu, a senhora teve uma festa, foi muito bonita a sua festa, muitas pessoas gravando vídeo, agradecendo funcionários, enfim, não houve demissão. E na Bahia, doutora, isso que o pessoal está fazendo, que essa pessoa, é fake news. Fake news. Então estão plantando uma fake news que a senhora foi mandada embora, mentira. Se você for entrar no site da Prefeitura de Porto Seguro, tem lá o vídeo agradecendo a senhora. A senhora decidiu sair, por motivo para falar agora. Então essa situação de que a senhora foi demitida, foi expulsa, e tudo é fake news do pessoal, esse partideco aí que parece mais uma trupe de circo. Desculpa, conclua aí. Eu vou pedir que, inclusive, quem está dizendo aí que eu fui demitida, por favor, prove. Caso contrário, vou para cima. Porque aí, advogado existe para isso, olha, é fake news e corrija as falas. Exato. Porque as informações estão sendo dadas com transparência completa, como o poder público tem. Então, se as pessoas querem fazer isso por politicagem, é porque não deve estar sem assunto. Sim. Aí, como está sem assunto, está montando na onda de Raíssa Soares, porque o fato está aí, está dito, está feito, e não tem como negar, porque eu não estou aqui para gogó de nada. Está aí para fato, e a minha apresentação, Thiago, eu fiz baseado simplesmente em fotos. Eu não disse o que eu fiz, não. Eu mostrei o que eu fiz, é diferente. Filmagem. Então, quem estava lá na apresentação, e essa filmagem foi feita, eu coloquei a foto dos eventos feitos. Então, eu não disse que eu troquei os equipamentos, eu mostrei os equipamentos. A imprensa eu não disse que eu fiz o Hospital Covid, eu mostrei o Hospital Covid. Então, assim, contra fato não tem argumento. Mas está saindo por quê? Por quê? Vai. Primeiro, essas guerras, eu preciso organizar minha vida pessoal, porque hoje, com o clamor das pessoas, porque não sou eu não sou política, eu não sou de família política, eu não tenho professor político, vocês são meus professores políticos, você é um professor político de história, você é alguém que milita aí pela luta da Bahia, pela melhora da Bahia, a gente tem aprendido com grandes personalidades políticas, de pessoas falarem assim, por favor, não desista de nós. Vários pacientes diziam para mim, doutora, a Bahia precisa de nomes como a senhora. Eu fico pensando, enfim,
Se o meu trabalho é um trabalho que trouxe para as pessoas a verdade dita com transparência e sem querer ganhos pessoais com isso, porque eu falo que nesse período de pandemia, durante a Secretaria de Saúde, eu perdi dinheiro. Porque como médico eu ganhava muito mais. Sim. Então, não tem nenhuma vantagem de ser secretário de saúde por conta de recurso do que se repassa. Então, o motivo real de saída plantei, a semente está garantida e eu tenho a garantia do próprio dia de Natal que todos os projetos começados serão continuados. Então, para mim, ficou tranquilo sair com responsabilidade de repasse real. E eu preciso conhecer a Bahia. Eu preciso conhecer a Bahia e as cidades, as regiões da Bahia. Por quê? Hoje, por exemplo, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Itabuna. Sim. Mas, por exemplo, eu conheci várias pessoas de Lem, de Luiz Eduardo Magalhães e de Barreiras, em Brasília. E aí o pessoal falou, Raíssa, vem aqui na nossa região, eu quero conhecer essas regiões, eu quero ver os problemas da Bahia de perto. E para isso eu preciso fazer isso no final de semana. Assim, durante a semana eu preciso trabalhar, porque eu preciso ter a nossa vida, a nossa organização financeira. Então eu volto para assistência, estou aí atendendo, trabalhando, voltando a fazer a medicina, que é uma coisa que eu sei fazer e gosto de fazer. Para o final de semana eu tenho aí de sexta, sábado, domingo e segunda, esses extremos, para eu conhecer os lugares da Bahia e saber o que eu vou conhecer dos espaços. Entender o seguinte, quais são os verdadeiros problemas. A gente sabe pela mídia. Então a gente sabe que a educação é nota 0, a gente sabe que é a pior nota de saúde, a gente sabe que é a pior nota de segurança, o estado mais violento da nação, se depois do Ceará, eu acho que você está batendo com o Ceará em função de criminalidade. E aí quando rodaram pesquisas de opinião pública, essas pesquisas do Instituto Multidados, foi uma coisa que me surpreendeu, Thiago. Eu confesso para você que isso realmente me surpreendeu. Meu nome aparece com 33% do Senado. Fala pra ele. Imagina. Você que é da Bahia, está ouvindo, escute isso aqui agora e compartilhe essa live agora também. Fala. Foi feita uma pesquisa, pessoal, pela Multidados. Esse é o instituto que confere o Paraná Pesquisas. Instituto sério. Eles fizeram essa pesquisa com 7 regiões da Bahia. E escutaram, acho que 6 mil pessoas e foram quase 3 mil. A pesquisa com 3 mil pessoas, pesquisadas. E deu 33% de Senado. Eu nunca abri a boca para falar como é que a senhora recebe uma notícia dessa? Assim? Que a Bahia é maior que muitos países aí afora. É o seu nome, a senhora tem algum político na família? Não tem. Aí entra na política agora por aclamação popular. Como é que a senhora recebe esse... Eu vou ler aqui, ó, a gente tem ali o nosso contra-regra mostrando que ela está com 33,8% para o Senado, 11,8% para governo, 19,3% se for citada como candidata do Bolsonaro e 2%, 2% de rejeição eu confesso, Thiago, que isso é nada. Eu primeiro assustei. Sim. A minha primeira reação foi de espanto. Eu falei, gente, mas estão levantando meu nome e, assim, para entrar na política, depois eu fui estudando sobre isso. Então, do mês 5 para cá, eu posso dizer que nos últimos 5 meses da minha vida, eu estudo política. Eu tenho estudado conservadorismo, eu tenho estudado pautas conservadoras, eu tenho estudado o cenário mundial, o cenário brasileiro, o cenário Bahia, comparando os outros estados. Eu passei a acompanhar as grandes personalidades políticas, eu colei, não sei, inclusive, não, você é uma personalidade que a gente tem que respeitar, Thiago. Você é um militante do bem pela Bahia e a gente tem que considerar isso. Eu conheci sua casa, eu estava na sua casa, eu conheci sua família, eu conheci seus filhos, assim. Gente, quem não conhece Thiago Martins, que através dessa live conheça, é uma pessoa extremamente séria e assim, respeitoso. Assim. O Thiago Martins tem o nosso reconhecimento, a admiração minha, do meu marido, da minha família, pela retidão, e é uma pessoa que não tem desvio para a direita nem para a esquerda. E ele realmente tem essa verdade trazida às pessoas, e eu acho que a gente precisa, nesse momento, Thiago, de pessoas que trazem lucidez, porque os discursos das pessoas eles estão absolutamente enviesados. Então as pessoas têm dificuldade de se posicionar. O que aconteceu comigo? Eu simplesmente me posicionei e não fiquei titubeando. Com medo de perder CRM, com medo de ser processada pelo Ministério Público, com medo de ganhar um processo de danos morais, porque eu nunca desrespeitei ninguém. Eu estou sempre fazendo um trabalho, desde sempre, um trabalho ético, um trabalho muito compartilhado com o meu paciente, sabendo o que ele precisa fazer. E eu entendo que a política hoje, por isso que eu falo, quando as pessoas me pedem para entrar na política, Thiago, eu falo o seguinte, então tá, o que vocês esperam da Raíssa enquanto no cenário político? Ok, nós precisamos de retidão de caráter, nós precisamos de convicção das ações, nós precisamos de um pensamento rápido,
nós precisamos de articulação, nós precisamos é um caráter. O não roubar, recuperar o dinheiro roubado é caráter, é íntegro. Então essa integridade, ela não é corruptível. E aí, Tiago, uma das coisas que eu tenho, que eu falo verdadeiramente porque é a minha mentalidade cristã, que é saber o seguinte: com mentalidade cristã, você tem a capacidade de saber o seguinte: o que você faz em prol do seu umbigo e em prol do outro. A mentalidade cristã, o próprio Cristo, ele nos ensina isso, que quando eu vou ajudar alguém que está em sofrimento, que está desesperado, eu o ajudo, não para o meu ganho pessoal, eu ajudo porque ele está precisando. Política, na verdade, é a ciência de você cuidar do povo. Então eu não posso pensar no meu umbigo. Eu não posso pensar que eu vou fazer política porque eu fui levantada, porque eu sou isso ou eu sou aquilo. Eu não sou nada. Eu sou uma cidadã comum, mas que tem princípio, caráter, convicção e não tem dificuldade de se posicionar. Ponto. Se essa posição de ser convicta, não ter dificuldade de posicionar e ser reta, cabe na política, eu estou disposta a entrar na política para compor cenários. Então o seu nome está à disposição. Está à disposição. Ou seja, onde cabe Raíssa? Eu já disse isso em alguns fóruns, já disse em algumas lives. Eu entendo que para cargos majoritários eu preciso de composições. Então, o presidente Bolsonaro, ele tem algo a manifestar. Nós já tivemos 2 encontros pessoais, são 2 encontros mais próximos, inclusive com a oportunidade de almoçar juntos. Então, com essa composição, Bolsonaro, o que o nosso presidente Bolsonaro pensa? E pensa na Raíssa, num cenário que monta um grupo com ele, bem, é ótimo, eu vou estar à disposição. Se eu tenho um cenário que eu tenho pessoas do bem que vão me convidar, ou que nessa articulação tem feito uma conversa muito grande com o Geraldo, para falar: Geraldo, vamos trazer Raíssa para essa composição. Se me cabe, desde que eu esteja num grupo que seja respeitoso, com caráter, que nós estamos falando realmente de convicções posicionadas, Thiago, eu estou topando. Não vou me aliançar com pessoas que têm pensamento absolutamente doente. Porque nós sabemos que tem pessoas que têm um pensamento absolutamente enviesado, que vão defender pautas que não respeitam uma mentalidade cristã. Não quero. Se só couber Raíssa em pessoas que vão defender, não, porque nós queremos legalização de drogas, nós não queremos armamento, nós queremos a legalização do aborto, não vai cuidar do povo, e nós queremos fazer isso aqui pra gente ganhar e nós vamos surfar na onda Raíssa Soares. Porque de repente o meu nome virou onda. Cola na Raíssa e muita gente está colando porque está querendo aparecer. Eu não quero, não me cabe na política. Eles já perderam tanta credibilidade que eles precisam da credibilidade em nome de outras pessoas para poder... Então, se só me couber, aí eu falo para você, se só tiver para Raíssa um lugar onde eu vou ter que me filiar a pessoas que são absolutamente enviesadas e com viés ideológico e político completamente avesso aos meus princípios, não me cabe na política. Agora, se couber, se me convidarem para fazer composições de cargos majoritários, por exemplo, que vão respeitar a mentalidade cristã, que vão respeitar a liberdade, que vão respeitar a verdade, que nós vamos ter a lógica de não roube, não deixe roubar e ainda recupera o que roubou. Me cabe, eu estou dentro e eu estou disposta a aprender como eu aprendi a Secretaria Municipal de Saúde. Em 10 meses eu não sabia como fazer uma licitação, aprendi, conduzi e entendi. Da mesma forma, que são processos ensináveis. Então, toda uma política, eu entendo, que é algo ensinável. Então, a gente consegue saber, a gente consegue... Vai de novo. Quer que faz uma hora? Vamos fazer. Tá muito bom. Não, o seu tá indo, o seu continua aqui, ó. Mas tá ao vivo, não? Tá ao vivo no seu. Pronto, pessoal, nós estamos trocando a câmera do Thiago Martins aqui. Continua aqui, doutor. Depois eu pego o feed daqui e me emendo lá. Pronto, aqui tá no nosso... Tá no meu Instagram. Então, pronto. Então, a gente continua aqui. Não rouba, não deixa roubar e recupera o que roubou. Pronto. Então, esse caminho vai caber em composições. Aí, Thiago, é a lógica da gente compor. Eu entendo, me falaram assim, inclusive hoje. Falaram assim, mas Raíssa, entrar na política é você entrar num rio de lama. E você vai sair lameado. Olha só. Vai sair lameado. Eu falei, mas peraí, aí eu vou, é pela fé. Se for missão de Deus, eu entro na lama e saio limpa. Eu acredito nisso. Não tá tudo lameado. Quem entra tem que se corromper. Não. Se a glória de Deus é conosco e a gente entende que nós estamos aqui para fazer a mentalidade de Cristo operar aonde a gente está, eu entro na lama e saio limpo do outro lado. Porque eu não tenho que me corromper porque o serviço está corrompido. Então, eu conheci vários serviços, inclusive, eu vou citar aqui o Dr. Cássio Prado, de Porto Feliz, Thiago,
médico, primeiro mandato de prefeito, eu conheci em dezembro, finalizando o mandato, e que ali, ó, liso, é uma prefeitura que atraiu 14 empresas. 14 empresas em 4 anos. Desburocratizou o município. Pegou com atraiu gente, 6 milhões. Liso, ainda trouxe riqueza para o município. Então, essa questão política, Thiago, eu vou entender, é o seguinte, eu não tenho nenhum desespero, nenhuma loucura pro cargo político, não tenho. Não tenho. O que eu tenho é manter os meus princípios. Os meus princípios, os nossos princípios, precisam ser respeitados e mantidos. Se o governo atual, o que nós temos hoje na Bahia, quando a gente vê que cenário que nós temos de pessoas para disputar cargos na Bahia, quais os nomes que surgem na Bahia, a gente tem que realmente peneirar pessoas que estejam com vontade de fazer correto, que estejam com vontade de tirar a Bahia do cenário que ela tem hoje, do ponto de vista de educação, saúde, segurança. Aqui, o pessoal... Trabalhar pelo povo de verdade. O pessoal... Hoje eles trabalham pelos grupos políticos deles, a verdade é essa. A senhora chegou pela gestão pelo povo. Imagina se a senhora tiver a oportunidade de um dia trabalhar pelo povo da Bahia, pelo povo baiano, que está há 16 anos sendo escravizado, não tem saúde, não tem segurança. Então esse pensamento que a senhora está é corretíssimo. É de fazer pelo povo, trabalhar pelo povo. Uma maneira que eles sempre disseram, a gente trabalha pelo povo, mas nunca chegava de fato, o que a senhora fez chegar à saúde do povo, nunca chegava ao povo. Então talvez que seja isso que a senhora esteja dizendo. Hoje a senhora é vista como uma liderança de direita bolsonarista. Às vezes talvez essa ficha possa não ter caído, mas eu tenho viajado a Bahia, na verdade acho que até já caiu, né? Porque te param na rua. Eu tenho viajado a Bahia e muitos me questionam por a gente ter essa proximidade de ter vindo aqui várias vezes. Doutora Raíssa vai ser senadora, governadora, deputada federal. Hoje a senhora coloca o seu nome à disposição. Sim. Tem que construir, como a senhora falou, as alianças, construir com responsabilidade, com idoneidade, com transparência. E nesse momento a senhora está nessa fase de articulação política. Vai caminhar e vai fazer articulação política, mas o seu nome está à disposição da Bahia para poder trabalhar pelo povo baiano. É isso? Sim. Na verdade, eu sempre falo com o Geraldo, assim, eu falo assim, eu só não mando na minha casa. Não. Porque eu tenho um marido. Não, mas eu não mando em casa. Eu tenho um marido, o meu marido é homem. Você não consegue mandar em mim totalmente. Mas eu gosto do perfil, quando você fala assim, o que combina com você? Do ponto de vista de ação, eu gosto daquilo que eu tenho o poder de decidir e o poder de executar. Eu gosto de fazer, eu sou trator para trabalhar. Executora. Eu sou executora. Então, eu lembro que eu estava tipo 2 horas da manhã no hospital atendendo um consultório, aí uma paciente entrou e estava chateada com o que ela escutou. Uma pessoa sentada na recepção do hospital dizendo que eu era uma cavala. Nossa. E aí a pessoa, doutora, é um absurdo chamar a senhora de cavala. Aí eu falei assim, mas você escutou a fala? Ela falou que a senhora é uma cavala para trabalhar. Qual foi o contexto? Eu falei, mas cavala para trabalhar, filha, é um elogio. É um cara que trabalha muito, é trator, que vai, eu passo e vai. Eu não tinha pensado por esse lado não. E ela estava me defendendo, porque alguém me chamou, falou que era uma cavala para trabalhar. É carinho, né? É o povo baiano. Cuidadoso. Então, o perfil assim, de trabalho, eu gosto de fazer algo que eu consiga palpar, liderar e executar. Assim, acho que assim, aquilo que eu consigo saber é o seguinte, olha, eu consigo agir nessa execução. Então, em cargo executivo, em cargo legislativo, eu entendo que cabe Raíssa Soares, porque nós precisamos defender causas, por exemplo, olha a medicina. Nós temos causas de médicos, a nossa classe médica ela está com riscos altíssimos, nós estamos perdendo a autonomia médica. Nós temos com discussões que estão acontecendo no Senado, no Congresso, que vai interferir claramente na autonomia médica. Nós temos aí judicialização, nós precisamos ter uma associação médica jurista que vai fazer médico ficar protegido. Eu tenho visto deputados tomarem decisões sobre coisas que são na medicina, jornalistas. Eu estou para fazer essa pergunta para a senhora há muito tempo, ia fazer naquela nossa primeira live. Eu vi que o seu Instagram até hoje eu não consigo te marcar em nada. É totalmente bloqueado. 10 meses. A senhora foi processada, a senhora teve posts removidos, a senhora é uma médica formada, a senhora tem a sua responsabilidade técnica. Sim. Sobre o que a senhora fala, sobre o que a senhora prescreve, sobre o hospital que a senhora for dirigir, a secretaria, a senhora tem uma responsabilidade técnica, isso vem com a sua formação médica, certo? Quando o Instagram ou o Facebook vai lá e tira o seu post, quem é o responsável técnico que está sobrepondo a sua palavra?
Porque no nosso país existem leis sobre a responsabilidade técnica, certo? Se a senhora fala aquilo, acredito que uma junta médica deveria se reunir para tentar derrubar, não sei se é assim, me corrija se eu estiver errado, para tentar derrubar o que a senhora tratou, o que a senhora falou. Como é que vem uma rede social, às vezes uma pessoa que nunca botou pé numa faculdade de medicina vai lá e tira um post seu, bloqueia a sua conta, democraticamente, qual é a resposta que a senhora tem assim, tirando o seu post, porque a sociedade médica, o grupo médico, não sei quantos médicos refutaram a sua fala. Não existe isso, eles simplesmente vão lá e tiram o seu post sem dar uma... E fala, você está contra a diretriz da OMS. Se resume a fazer essa fala. Mas se nem mesmo a OMS consegue passar um ano com o mesmo direcionamento. Eles mesmos já trocaram. Eu estou em Shadowban, que é essa... Quando você tenta me achar, você tem que digitar o nome todo, senão não me aparece. Você não consegue me marcar. E eu estou parado em 166 mil seguidores há 10 meses, desde que eu assumi a Secretaria de Saúde. Então eu vou fazer um print e vou colocar no meu Instagram, com data de hoje, ó. Ou seja, eu chego a 167 mil, volta para 166. Eles tiram os seguidores. É sério? Então tem... A senhora se sente censurada? Totalmente. A senhora se sente perseguida, né? Por isso que eu abri o Telegram, eu fui pro Getter, que é essa plataforma gratuita aí do Donald Como é que Trump. estão as suas redes sociais? E aí, crescendo, assim, eu fiz isso a partir como é que é o nome, para o pessoal seguir? É tudo DRA, é @DRA Raíssa Soares. Pronto. Tudo DRA Raíssa Soares, tudo junto. O Telegram eu pus canal DRA Raíssa Soares. Então, assim, o que é importante é que quando eu abri, eu tô nessas outras redes sociais, o número de seguidores ele está crescendo exponencialmente. Eu estava com 300 há 3 dias atrás, agora estou com 2.500. Aonde? Ou seja, no Telegram. Ou seja, o Instagram está congelado. Está congelado, parou, não quero. Eu continuo postando porque eu sei que de ali outros tiram, mas é um canal que vai perdendo credibilidade. Vai ser igual a algumas redes televisivas aí que a gente sabe que, olha, não assiste mais. Vai perder seguidores, vai perder como canal de influência para a gente partir para outros canais de redes sociais. Na verdade, essa censura ela é feita com todos os profissionais que estão na frente da Covid. Todo o corpo médico, todo mundo que está nessa linha está sofrendo a mesma questão. Para finalizar, então. Mas, afinal de contas, ela tem um perfil que ela não terminou de falar por que perfil é esse, para que cargo você é. Então, esperando, aguardando, que perfil é esse que ela tem. Acho que ficou bem claro, só disse o perfil que tinha, o perfil executivo, perfil de execução, perfil de projetar, criar, executar. Isso aí para mim ficou bem claro. Eu entendi também para mim também ficou muito bem claro, que a senhora colocou o nome à disposição, vai viajar para a Bahia para conhecer melhor o problema. Também ficou claro para mim que a direita pode contar com a senhora, que o povo baiano no geral, nós não estamos falando aqui de ideologia, de tudo que ela fez, toda a gestão que ela fez na Secretaria de Saúde não foi uma gestão ideológica, foi trabalho, fato e execução pelo povo. Então o povo baiano esqueça essa situação de ideologia. Nesse momento aqui nós estamos falando com uma gestora pública que tem aí trabalho realizado pela população de Porto Seguro, um trabalho que você não vê uma pessoa divulgar esse trabalho como o trabalho dela, a divulgação dela andou sozinha. Os resultados dela foi o maior marketing que ela podia pensar em fazer. Então nós temos aqui uma pessoa que a Bahia não vê há pelo menos 20 anos. Não estamos falando da idolatria da pessoa Raíssa Soares, sim dos frutos do trabalho. Nós não temos uma gestão como ela fez na Secretaria de Saúde, num governo há pelo menos 16 anos, 20 anos, quiçá. Então, assim, para mim está muito claro. Eu saio dessa entrevista muito mais confortável e seguro. Nós temos outros nomes no cenário, mas a minha opção nunca foi dúvida para ninguém. Eu sempre fui da turma da Raíssa, porque eu preciso ter do meu lado uma pessoa que seja aguerrida, que não tenha medo, que bote a mão na massa. Eu sempre falo, olha, se eu um dia chegar a ter um cargo, eu não vou ser o cara de terno e gravata, eu vou ser o cara de calça e bota na lama. Eu tenho certeza que a senhora é da mesma forma, porque eu vi isso na senhora, eu vi nos estudos, eu sou muito crítico, sou muito cético, e vim ver pessoalmente em louco e vi que a senhora... Às vezes que eu vim aqui, eu quase não tive contato com a senhora diretamente, sempre estava trabalhando. Nós temos poucas fotos, nós temos poucos vídeos, porque ela sempre estava trabalhando. Isso é um fato. E é disso que a Bahia precisa, é isso que eu quero para a Bahia. Uma pessoa que não quer sair bem na foto, muito pelo contrário, uma pessoa que quer ser uma bem-aventurada, quer ter bem-aventurança, ser um bem-aventurado,
que o nome da senhora vai ficar na terra pelos seus frutos, pelas suas realizações. E não porque a senhora fez um rosto bonitinho, não porque a senhora, a pessoa é confortável, fica bem na cama, fala bonito. Não, é porque a senhora trabalha, o que a senhora fez, o que a senhora produziu. Parabéns, muito obrigado. Qualquer dúvida, ela acabou de falar os canais dela aqui, sigam. Você que é da Bahia, você tem que mostrar nesse momento qual é o tamanho do seu compromisso com a Bahia. Olha tudo que ela contou aqui, que ela enfrentou pela Bahia, sem nem colocar o nome como candidata, sem nunca ter sido candidata. Ela já enfrentou essa chuva de processo, de ataque, porque eles estão com medo que uma pessoa assim, que é aclamada pelo povo, é para eles um pesadelo. A senhora hoje é um pesadelo para a oposição. E nem começou a caminhada política. A senhora tem sido adotada, e eu ando pela Bahia, eu digo para a senhora, não é só a direita, não é só quem é de Bolsonaro, não, o povo baiano está carente de uma liderança honesta, de alguém que olhe nos olhos, de alguém que não pense na pessoa com segundas intenções. E a senhora tem demonstrado isso. Então eu tenho visto isso, hoje estou aqui conversando com a senhora, por conta disso. Porque eu tenho escutado da boca da população pobre, do pobre carente, que a senhora atende na emergência, porque não tem condição de ter um plano de saúde, ele vai na emergência, tem lá e a senhora tem contato direto com eles, e esse povo pobre, carente, tem dito para mim, olha, eu tenho visto esperança na doutora Raíssa, e eu também tenho visto esperança na senhora. O que eu puder fazer para apoiar, para fazer crescer o seu nome, o seu trabalho, independente de qual trabalho seja, conte comigo, e quero deixar aqui também aberto, o que a senhora puder contar comigo, eu vou estar à disposição para a gente poder trabalhar junto pela Bahia, pelo povo baiano. Tá bom? Obrigado pela sua oportunidade. Esse finalzinho eu vou roubar do seu Instagram, vou colar no outro vídeo, tá bom? E é isso, suas palavras finais. Queria agradecer ao Thiago, agradecer sempre ao Geraldo, que é um parceiro aguerrido, que é aquele marido... Comandante. Agora aparece aqui, Geraldo. Agora você tem que aparecer aqui. Agora você aparece aqui. O pessoal vai assim, então há uma pernada no fundo falando o tempo inteiro. Então tá aqui Geraldo comigo, a gente sempre tem que estar junto nisso. Geraldo tem sido o grande articulador da nossa família mesmo, das pessoas, dos nomes. Foi preciso. De todos nós. De todos nós, né? Eu acho que esse mérito, a glória é de Deus, mas o mérito é do homem, então a gente tem que agradecer. É o cara que tem que estar carregando o piano. Eu sou o volante do time. Enfim, agradecer ao Thiago, muito obrigado, Thiago, porque você é um privilégio para a gente poder bater esse papo e estar trocando ideias e entendendo melhor esse cenário, como é que essa composição vai acontecer. Agora, pessoal, uma coisa que meu coração fica muito tranquilo é o seguinte: os planos de Deus, eles são sempre perfeitos, às vezes a gente é que não consegue compreender. Eu tenho um coração tão tranquilo, e eu já disse isso e algumas vezes eu repito aqui. O que está escrito nas estrelas, quando eu falo, né, os planos que a gente executa na terra são os planos primeiro que Deus já escreveu nos céus. Então, os planos do Senhor para a Bahia, se esse é o momento da Bahia avivada, da Bahia que se resplandece, da Bahia que surge do nada para ser espelho do Senhor nessa terra, para usufruir do melhor que a terra tem, para ter realmente sair do lugar de um dos piores estados brasileiros para o melhor estado, para ser um estado com toda a sua riqueza de litoral, de minério, de agronegócio, de possibilidades daí da energia solar, de ter indústria, de ter investimento. Nós precisamos de gente do bem juntas no mesmo propósito. Então você que está escutando esse vídeo, faça contato, venha, se você tem vontade inclusive de entrar numa vida política e não sabe como, faça contato com a gente, sabe por quê? Nós precisamos dos grandes empresários, nós precisamos de grandes lideranças que tenham vontade e que tenham vontade de fazer a Bahia se tornar gigante novamente, porque a Bahia já sempre foi a última resistência do Brasil em termos de independência. O próprio 2 de julho que nós comemoramos aqui foi o último lugar aonde ali precisava, porque era aquele povo aguerrido. Ao longo dos anos foram anos de opressão e de cerceamento completo. A gente tem cidades, 417 municípios no estado, que são absolutamente oprimidos e que não desenvolveram. Então nós temos cidades que ao invés de crescer estão reduzindo, porque não existe investimento local para que os seus municípios cresçam, se tornem independentes, sempre dependendo muito da máquina estatal. E é isso que a gente tem que mudar, fazer cada município crescer com sua potência, fazer o investimento das indústrias, ou seja, são projetos,
São propostas, são proposituras tanto no legislativo, no executivo, mas nós precisamos de pessoas do bem que queiram ajudar. E eu vejo muita gente do bem que está acuado falando, eu não vou entrar na política porque essa política está suja. Isso é rio de lama. Então eu venho aqui te convidar nesse vídeo para que você faça parte de um time que está com vontade de fazer acontecer. Nós não temos a noção do que nos espera pela frente porque o futuro a Deus pertence. Mas nós precisamos de você, que tem esperança nos olhos, que tem amor no coração, que tem ideia, que tem recurso, você que tem capacidade capital, que venha, nos ajude, vamos montar um grande time em defesa da Bahia, porque esse grupo que está no jurídico, que está nos médicos, que está na saúde, que está nas forças de segurança, que está na educação, nós somos muitos. Eu vejo em Porto Seguro, com 160 mil pessoas, o tanto de baiano que aqui, que é absolutamente de direita, é baiano que não fala, porque se ele falar, ele tem medo das opressões. Então chega dessa opressão, nós vivemos um tempo novo, 2022 é um ano que nós surgimos para, junto com você que tem esperança nos olhos, crescer junto e fazer realmente a nossa Bahia brilhar novamente, viu? Deus abençoe a todos, muito obrigado, Thiago. Obrigado, G. Ó, beijo, beijo. Ó, ó. Uau! Muito bem, vocês foram bem. Não, tá ao vivo ainda. Muito bem, vocês foram bem. O que tá tendo de... O que tá tendo de recadinho aí? Alguma pergunta ainda? Só beijo e tchau? Não, acenar. Foi a maravilha, a live, que bom. Boas ideias. Coraçõezinhos e tal. Agora, para desligar aqui, vamos desligar agora. Dá um abraço, pessoal. Beijo, gente. Thiago Martins. Até mais. Salva. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Encerrar agora.